Bom, não dá para a gente chamar por outro nome. O que a gente vê no Brasil é um crescente movimento golpista de criminosos. Não vou chamá-los de caminhoneiros, porque, embora eles tenham essa profissão e trabalhem como caminhoneiros, eles não representam a categoria dos caminhoneiros no Brasil. Então, são criminosos que se tornaram criminosos a partir do momento que cometeram o crime de, não aceitar o resultado de uma eleição, e 2, impedir que as pessoas se movimentem para que um resultado diferente daquele que vimos no domingo fosse referendado. Não vai acontecer, não terão sucesso, mas no caminho levarão ao lixo mais uma vez o nome do Brasil, acabarão mais uma vez com um pouquinho que nos resta de credibilidade e criarão um sentimento de insegurança sobre o nosso futuro e sobre a nossa capacidade de termos um pouco de paz, pelo menos nos próximos 4 anos. E esse movimento se torna oficialmente golpista graças ao silêncio criminoso e cúmplice do presidente da República. E covarde. Covardíssimo. Ontem, Sheila Magalhães, bom dia para você, Sheila. Bom dia, Megali, bom dia para Carla, bom dia a você que nos acompanha. Eu ouvi um pouquinho da emissora de rádio oficial do presidente, e um dos candidatos a rei dos puxa-sacos dizia lá no começo, no finalzinho da manhã, que o presidente estava em silêncio porque, afinal de contas, foi uma campanha extenuante e ele tem o direito a descansar, como se tivesse o direito de ficar calado durante um levante no Brasil, durante uma tentativa de golpe no Brasil, durante uma sequência de crimes cometidos sob as barbas das autoridades em que deveríamos confiar, como a Polícia Rodoviária Federal e, sinto dizer, parte das polícias militares brasileiras. Como se ele tivesse esse direito. E se o presidente está jururu, por que os ministros que foram acionados para defender, como é que chama lá o fortão, o deputado? Daniel Silveira, foram acionados para defender não sei das quantas. Um deles, o ministro da Justiça, Anderson Torres, foi deslocado para negociar a situação de Roberto Jefferson. Nenhum deles diz uma palavra sobre o que está acontecendo no Brasil. Silêncio obsequioso, criminoso, cúmplice, covarde, inacreditável. Até mesmo para quem votou no presidente no domingo. É lamentável que a gente esteja vendo essa demonstração pública e explícita de antirrepublicanismo. É um crime também o silêncio do Palácio do Planalto. A gente vai falar muito sobre esse assunto. Tem muito ouvinte nosso revoltadíssimo com o que está acontecendo. Aliás, é importante dizer que essa é uma minoria. Não é uma maioria que está na rua. Embora essa informação até circule ali nesses pontos, né, nesses piquetes. O Brasil está parado. O Brasil não está parado. Há muitos pontos de bloqueio com pequenos grupos. É uma minoria que está fazendo isso. É uma minoria criminosa que não aceita o resultado das urnas. É difícil perder? Obviamente é difícil perder. Essas pessoas não queriam o resultado? Não queriam, mas essa é a democracia. Tem outra eleição vindo aí. Se tudo transcorrer normalmente como a gente quer, se as leis forem respeitadas. Porque senão não vai ter outra eleição, né? É um golpe que essas pessoas querem, essas pessoas estão se mobilizando e tem gente falando em golpe militar, intervenção militar, mobilização pedindo intervenção militar. Essas pessoas não percebem o que vem depois disso? Que é a proibição completa de mobilização, que as pessoas não vão poder mais se manifestar, não vão poder mais votar. Que história é essa? Arruaceiros, né, gente? Como o Megali falou, são arruaceiros, né? A gente não pode chamar de caminhoneiros, porque, aliás, há muitos ouvintes nossos, caminhoneiros, que estão desde ontem tentando seguir viagem, tentando trabalhar e simplesmente não conseguem e, portanto, não apoiam esse movimento. Os líderes de caminhoneiros também não dão respaldo para essas manifestações. Como disse a Carla, manifestações formadas por pequenos grupos, mas como já são mais de 300 trechos de rodovias, nesse momento eles já pegam artérias muito importantes, né? Pontos muito cruciais, apesar de serem grupos pequenos. Inclusive, tem gente ali se juntando em algumas cidades e alguns trechos que não tem nada a ver com os caminhoneiros. É gente baderneira, gente atentando contra o Estado de Direito. Simples assim. Gente cometendo crime. E tem uma diferença crucial em relação à manifestação de 2018, sem querer aqui me alongar, porque em 2018 a gente está falando de reivindicações como preço do frete, preço do diesel. Não! Agora não. Agora é o crime de atentar contra o Estado de Direito. Simples assim.
Por isso a necessidade de uma ação imediata da própria Polícia Rodoviária Federal. Cadê a capilaridade, o aparato da Polícia Rodoviária Federal de 500 blitz no domingo? Cadê? Cadê esse nível de organização para conseguir controlar e retirar essas pessoas das estradas? Aliás, a polícia não pode se dizer surpreendida. Há informações de que já havia uma mobilização por parte da PF, da própria PRF, com informações de inteligência sobre o que estava sendo preparado, porque nada disso é espontâneo. Nada disso acontece espontaneamente por um sentimento de revolta e desobediência civil. Isso não é desobediência civil, é um crime. E esperam que aconteça o quê? Que eles consigam derrubar na marra um governo eleito e manter à força pelo qual eles têm simpatia. E a partir de então vai acontecer o quê? O Brasil vai voar? A economia vai decolar? O mundo inteiro vai aplaudir esse país que não aceita resultado de eleições? Golpistas, irresponsáveis, criminosos. E foi ao ponto aqui o nosso ouvinte Luca Maciel. O que acontece agora no Palácio do Planalto não é um silêncio, é um comando. Todo mundo apresentado, todo mundo escalado, só falta ele, meu galo. Toca a bateria. Bom, a terça-feira começa com quase 300 trechos de rodovias bloqueados em 24 estados e no Distrito Federal em mais um dia de protestos contra a vitória de Lula na disputa ao Palácio do Planalto. Eu fico imaginando a cabeça de criança, de adolescente, de 12, 13 anos, pensa, meu Deus, não tem discernimento, não tem maturidade, pensa, se essas pessoas estão se manifestando, é porque esse presidente eleito ele vai fazer o quê? Ele vai acabar com a nossa vida, ele vai transformar esse país no... A gente vai ter que comer cachorro com batata no almoço. Não! Foi uma pessoa que já governou o país de 2002 até 2000 e quanto, gente? Até perco as contas. 2010. Isso já aconteceu e todo mundo sobreviveu, pelo amor de Deus. O que é que está acontecendo? Santa Catarina, 39 pontos de congestionamento. No Pará, mais de 30 pontos. No Paraná, 24. São Paulo, são pelo menos 7 interdições. E no Rio de Janeiro são 10, segundo o mais recente balanço da Polícia Rodoviária Federal. Até agora, segundo a Polícia Rodoviária Federal, 192 manifestações foram desfeitas. E é interessante que a gente não percebe toda essa mobilização por parte dos agentes, não, como disse o Megali. É um grupo que protesta e diz que vai haver aparelhamento do Estado e se mobiliza e acontece o quê? Né? O Estado, uma instituição federal, não age. Por quê? Né? É isso que vai acontecer? Instituição de Estado e não de governo. Exatamente. Né? Bom, vamos com informação ao vivo, chegando agora com a Amanda Oliveira. Fala, Amanda. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Realmente está complicada ainda a situação em todo o Brasil. Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, são 33 pontos de bloqueio em todo o estado. A Polícia Militar está atuando. 10 desses bloqueios são em rodovias federais, sendo 2 totais. Então tem 2 locais completamente parados, que é na BR-356, Itaperuna, e na BR-101, em Campos dos Goytacazes. Elas estão completamente interditadas. E olha, apesar da PRF falar que alguns locais estão complicados, e liberados, na verdade, tem ouvinte falando que na Rio Santos ainda tá parado lá, ainda tem alguma interdição parcial. O André Portela, ele contou pra gente. Acabo de ouvir aqui o relato aqui da Polícia Rodoviária Federal que a via tá liberada. A via tá em uma pista, tá? Tem um caminhão só, trabalhando a via, né? E aí a Polícia Rodoviária e a Polícia Militar Rodoviária mais à frente, bloqueando a via. Ao invés de tirar o caminhão, né, ou pedir para o cara ficar no acostamento, não sei, eles estão mantendo uma via. Então tá engarrafando. Então quer dizer, quem está bloqueando a via praticamente é a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E olha, além desse ponto, aqui no Rio, só pra gente fechar Rio, na BR-116, Teresópolis, o ouvinte Lopes falou que começou agora uma interdição lá na Rio-Teresópolis. Aqui na 116, Rio-Teresópolis, em Teresópolis, bloqueia nos 2 sentidos. Eu acabei de passar porque eu fui pela contramão e lá no bloqueio só estão deixando passar apenas carro de passeio e colocaram fogo na pista. Polícia Militar está no local, só com a viatura, não vi os PMs. E eu passei aqui pelo posto da PRF e tem 2 viaturas paradas lá. Eu parei para poder avisar eles, mas não tem ninguém no posto.
Pois é, e olha, um ponto de bastante crítico aqui no Brasil é o Rio Grande do Sul, que nesse momento tem 26 bloqueios. Tá bastante complicado, mas o Pará tem 33 interdições, então tá ainda pior. O problema é no Brasil inteiro. No Paraná são 24 interdições e 15 bloqueios, 15 interdições totais. Espírito Santo tem 13 pontos de interdição total nas vias. Paraíba, por exemplo, não há mais pontos de interdições, assim como o Sergipe também. Então todo o país está sofrendo, está impactado com essas interdições, com esses bloqueios, essas manifestações em rodovias federais. A gente lembra que ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares estaduais tomem ações imediatas para liberar essas vias que estão ocupadas de forma ilegal. Nesse texto, ele também apontou que houve omissão e inércia por parte da PRF e que o diretor-geral da corporação deve tomar medidas necessárias para a desobstrução sob pena de multa pessoal e o afastamento do cargo e prisão em flagrante. Claro, tá atrapalhando a vida de muita gente que a gente tem ouvido aqui falar e também gente que a gente conhece, né, que tá tentando se locomover pelo Brasil inteiro e não tá conseguindo. É exatamente isso, Amanda. Você mencionou a multa, uma multa de R$100 mil por hora em caso de descumprimento. Agora, hoje, mais do que qualquer outro dia, espaço 100% aberto aqui aos nossos ouvintes. Desde as primeiras horas da manhã tem sido assim. Ouvinte participa, ouvinte que está parado em estradas por todo o país. Desde ontem à noite, estava mais cedo aqui ouvindo Elaine Freires, Ellen Brown e Ivan Brandão, trazendo o relato de um caminhoneiro, ouvinte nosso, que está desde as 6h30 da noite de ontem, parado na estrada. E o que ele quer? Trabalhar. Seguir a vida, só isso, e simplesmente não consegue. Em São Paulo, neste momento, a gente tem bloqueios de 2 faixas da Via Dutra, na altura de Guarulhos, rodovia Hélio Smith, que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos também, com interdição, o que vai deixando a situação ainda mais complicada para quem precisa chegar ao aeroporto. Estamos falando aqui de voos cancelados, de gente que perdeu o voo, voos que foram atrasados, tripulação que não consegue chegar, gente que parou 4 quilômetros antes de chegar ao aeroporto e tentou chegar a pé. Elaine Freires tem acompanhado essa situação muito de perto e traz alguns desses relatos, né, Elaine? Bom dia. Bom dia, Sheila, e vários ouvintes reclamando de veículos, né, andando na contramão, o pessoal arrastando mala desde a noite de ontem em plena rodovia, justamente por causa dos bloqueios que ocorrem desde ontem. Situação de momento agora, para quem vai ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o tráfego na Via Dutra está parcialmente fechado no sentido Cumbica, na altura do quilômetro 219. Apenas uma faixa é liberada. No sentido oposto, não tem bloqueios, mas os veículos podem passar por ali. Então, ainda há dificuldades também no acesso a Hélio Schmidt para tentar chegar ao terminal e viajar. Segundo o aeroporto de Guarulhos, 25 voos já foram cancelados, sendo 13 só na manhã de hoje. Problemas também no caminho para o sul do país, a rodovia Regis Bittencourt, principal ligação entre a região sul e sudeste. A gente acompanha ali dificuldades na altura do quilômetro 280 em Embu das Artes. Apenas carros podem passar por lá. Na Castelo Branco, os caminhoneiros bolsonaristas fazem bloqueios nos 2 sentidos na altura do quilômetro 19, pertinho do terminal da Petrobras em Barueri. E quem está parado nestes bloqueios agora relatam dificuldades desde a noite de ontem e ainda sem perspectivas. Desde ontem, era às 18 horas, 18 e qualquer coisa, eu tô parado aqui. Não vai, rapaz, nunca vi um negócio desse. Não é motorista, mas é molecada mesmo, sabe? Tô parado aqui desde ontem, sem comer, sem tomar banho, sem direito de nada. Dezenas e mais dezenas de viaturas, policiais rodoviários federais, GCM, Polícia Militar. E tá aqui, 10 pessoas atrapalhando o trânsito, pessoas que podem perder os seus voos por causa de uns babacas desse, me desculpe a expressão, e a polícia não faz nada. O que eles passam para nós é que se a gente ficar 72 horas parado aqui, o exército vai tomar conta aí. Então a gente tá na beira da pista aqui, jogado aqui, sem um banheiro, sabe, sem lugar para tomar banho. Tá difícil a nossa situação aí. É isso, né? Parte dos caminhoneiros, né? A gente sabe que tem caminhoneiros que também estão trabalhando, estão com mercadoria no veículo, mercadoria estragando, pessoal com dificuldades em relação ao frete, insegurança durante a madrugada e o pessoal reclamando, né? Sem condições de ir ao banheiro, tomar uma água, se alimentar, né?
condições básicas durante a madrugada. Situação agora também na via Anhanguera, rodovia dos Bandeirantes, tem diversos trechos bloqueados nesta manhã por causa de protestos, estradas também com bloqueios em Jundiaí, Campinas, Limeira, Nova Odessa e Hortolândia, regiões também importantes do estado de São Paulo. Outras dificuldades que chegam para a gente em relação à atualização das notícias, Sheila, porque o acesso também aos sites das concessionárias estão muito difíceis nesta manhã, então a gente vai observando também os sites também oscilando, caindo, então alguns ouvintes também ajudando aqui, colaborando, trazendo novas informações aqui, a gente vai construindo aqui, mapeando e trazendo alternativas também. Sem dúvida, deixa eu agradecer muito aqui aos nossos ouvintes que estão se manifestando, por exemplo, Diego, passei agora pela Dutra, deu para ver que é um grupo pequeno na Hélio Smith. Polícia? Não, pelo jeito. Ou polícia. Não entendi direito aqui se tem ou se não tem, mas enfim, ele falou, não vi muito caminhão, apenas pessoas por ali. Diego, obrigada pela sua mensagem. E é isso aí, a gente vai batendo papo aqui pelo 999-592-100. Desculpa, talvez eu esteja um tom acima, estava comentando com a Sheila e com o Megali, que eu tô absolutamente surpresa com o que está acontecendo e com os argumentos das pessoas que acabam apoiando esse tipo de movimento. Por exemplo, outras mensagens aqui. Chegou uma do sul do país, de Alan, dizendo assim, olha, os autônomos podem se manifestar. Isso é democracia. Não tem nada de democracia. Pelo amor de Deus, não. Alan, você tá lendo o que você escreveu, meu querido? Não! Isso é o contrário. Isso é um pedido de golpe, de intervenção militar. Você está impedindo a liberdade das outras pessoas de transitarem pelo país. É o direito básico de ir e vir. Aliás, pedir golpe é um direito democrático, né? A democracia permite esses ataques contra ela própria. O cara pode levar uma faixa dessas, com uma estupidez desse quilate, numa manifestação pública, por exemplo, mas ele não pode impor o desejo dele às pessoas, como a gente está vendo agora. E, aliás, é impressionante a diferença de tratamento, e aqui não é o caso de, já que bate naqueles, quero que bata nesses também. Não é isso. Mas a diferença de tratamento das polícias militares, e, de novo, eu lamento muito ter que dizer isso, quando a gente vê uma manifestação que fecha a estrada, por exemplo, de moradores de comunidades protestando contra uma reintegração de posse, ou de professores, eles são tirados à força, se necessário na base do cacetete da tropa de choque. E da bomba de efeito moral. Da bomba de efeito moral, da bala de borracha. Tem a criança no meio, não tenha, o couro come. E eu não tô dizendo bater ou não tem que bater em outro, não tem que bater em ninguém, né? Mas o que a gente vê é muitas vezes pessoas que estão se manifestando com muita justiça, pedindo moradia, pedindo melhores salários, melhores condições de trabalho, sendo tratadas dessa maneira. E criminosos recebendo um tratamento completamente leniente, quase subserviente. Em alguns casos, como em vídeos, que a gente vê uma negociação que nem merecia ser chamada por esse nome entre agentes da Polícia Rodoviária Federal e esses criminosos. Eles não estão reivindicando algo justo para a sociedade, eles estão reivindicando um golpe de Estado. São criminosos, portanto, e devem ser tratados como tal. Bom, muita gente perdeu os voos ontem, muita gente não conseguiu decolar, entre eles o nosso colega, repórter da Band, Márcio Campos. Nosso voo estava previsto para acontecer às 11 horas da noite, mais 55 minutos, e não aconteceu, e agora ele está atrasado. Pelo painel que a gente vê aqui, tem pelo menos 11 voos escritos aqui, né, identificados como atrasados, além de outros que já foram identificados como suspensos. O nosso ouvinte Eduardo Veiga não teve alternativa, fez aquilo que a Sheila disse. Largou o carro a 4 quilômetros do aeroporto no meio de noite, no meio dos carros, e tentou chegar a pé arrastando mala. Fiquei preso no aeroporto também, resolvi vir a pé. Meu carro está a 4 quilômetros do aeroporto. Tô chegando agora, exatamente agora, no ponto que eles estão interditando tudo. Pô, tem uma viatura da PRF aqui parada, olhando. Tem uma carreta tampando tudo e uma viatura da PRF olhando. Por que eles não dispersam a galera? Tá muito ruim aqui. E para quem conseguiu chegar, o pesadelo estava longe de terminar, como contou a ouvinte Jorge Kortchowitz. Bastante gente aglomerada, pessoas idosas, o pessoal das companhias aéreas se desdobrando aí para colocá-los dentro de um táxi, mandar para hotel. Acabou a trilha aqui enquanto a Georgia falava. Pois é, esse ato ainda afetou o fluxo de quem vinha do exterior para o Brasil, como no caso do piloto de avião Rafael Lubian,
Ele estava no aeroporto de Dallas, nos Estados Unidos, e não conseguiu decolar. Embarcamos, sentamos, colocamos os cintos e anunciaram que teríamos que desembarcar. A informação que temos aqui é que o governo brasileiro proibiu o pouso de aeronaves estrangeiras no Guarulhos. Pois é, então tá tudo muito complicado. Eu recebi mensagem aqui de um colega jornalista, o Guga Mendonça. Ele está no aeroporto de Guarulhos desde as 5 horas da tarde de ontem. O voo estava previsto para sair às 11h20 da noite para Nova York. Teve que dormir no aeroporto porque os hotéis estão todos lotados. A alegação da companhia é de que a tripulação não conseguiu chegar até o terminal de Guarulhos. O voo está previsto para 1h da tarde, mas parece que já tem outra manifestação atrapalhando, e tem, né? A gente está trazendo informação ao vivo agora. Não tá fácil, tá dizendo ele. E ele diz, olha, é menos de 50 pessoas, é um grupo pequeno que está promovendo esse tipo de manifestação, esse motim. É assim que a gente tem que classificar mesmo. O Guga está dizendo, eu estou muito cansado já e tem ainda uma longa jornada pela frente até conseguir concluir a viagem dele. É isso. No Supremo Tribunal Federal, né, Sheila? Só seguir. Ah, não, é isso mesmo. No Supremo Tribunal Federal, os ministros determinaram que a Polícia Rodoviária Federal adote providências para liberar as rodovias bloqueadas. Então a gente aciona agora a reportagem da Band News falando direto de Brasília. Conta aí, Rafael Procópio. Os ministros do Supremo Tribunal Federal já formaram maioria e confirmaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de cada estado desbloqueiem as rodovias ocupadas em todo o Brasil. O julgamento da questão começou nos primeiros minutos desta terça-feira em plenário virtual e acompanharam o entendimento de Moraes os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Dias Toffoli. A decisão acata pedido de entidades como a Confederação Nacional dos Transportes e da Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral. Manifestantes contrários à troca do presidente da República têm feito interdições em diversas estradas em praticamente todos os estados desde segunda-feira. Segundo o último balanço da PRF, 192 manifestações foram desfeitas até então. Mais cedo, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, o Alfredo Martinelli, afirmou que a Polícia Rodoviária Federal está agindo para desbloquear as estradas. A Polícia Rodoviária Federal trabalha num primeiro momento com um pedido pacífico, né, para que as vias sejam desobstruídas, mas já existe inclusive decisão judicial, né, o ministro Alexandre de Moraes emitiu decisão judicial para que as vias sejam liberadas imediatamente, né, após o recebimento dessa decisão. Até o momento não houve confronto, não houve nada que causasse aí maiores danos, né, às pessoas envolvidas, mas existe uma decisão, né, determinando a manifestação imediata das rodovias, e a Polícia Rodoviária Federal trabalha nesse momento no sentido de cumprir essa decisão o mais rápido possível. Ainda nesta segunda-feira, o Ministério Público Federal enviou ofício ao diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, pedindo informações sobre as providências que estão sendo tomadas para garantir o fluxo nas rodovias. Bem, até agora nenhuma liderança, nenhum líder assumiu a organização dos atos. As entidades que representam o setor negam qualquer envolvimento com essas manifestações. Por exemplo, o Wallace Landim, conhecido como Chorão, ele é presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, e disse claramente, não é hora de protestar. Precisamos ter reconhecimento da democracia desse país, da vitória do presidente, muito apertado sim, e se fosse ao contrário, também a esquerda precisava entender e aceitar a vitória ao contrário. Bom, são quase 36 horas desde que nós conhecemos o resultado da eleição e o presidente Jair Bolsonaro segue em silêncio, não se manifestou nem sobre a derrota nas urnas, não parabenizou o adversário, não agradeceu seus apoiadores pelos votos, não disse palavra a respeito do que está acontecendo no Brasil, segue lá, em seu silêncio, que tem muito pouco de misterioso, né? O silêncio, como disse muito bem o nosso ouvinte, eu vou repetir essa expressão algumas vezes, tornou-se comando já há algumas horas. De Brasília, a Natália Paz tem essas informações. Ô, Natália, o presidente vai trabalhar, vai deixar o Palácio hoje, pretende se pronunciar finalmente? O que está programado para essa terça-feira? Bom dia.
Oi, Megali, muito bom dia para você, para Carla, para Sheila e para quem nos acompanha. Para a gente ter uma ideia, o último pronunciamento de Bolsonaro foi no domingo, no Rio de Janeiro, após votar na sessão eleitoral, então, no Rio de Janeiro, onde ele disse que estava otimista aí de que iria ganhar as eleições. Desde então, silêncio total e hoje, terça-feira, expectativa, claro, pelo pronunciamento, por alguma fala do presidente Jair Bolsonaro sobre essa derrota nas eleições presidenciais para o presidente eleito Lula e também agradecendo os eleitores qualquer tipo de manifestação, inclusive sobre esses bloqueios que estão acontecendo em todo o Brasil. A informação que a gente tem é de que Bolsonaro não deve contestar o resultado das urnas, mas ele também não deve parabenizar Lula. E por enquanto a gente não sabe ao certo como vai ser a agenda de Bolsonaro. Ele segue no Palácio da Alvorada em silêncio e a gente não sabe se hoje ele permanece o dia todo lá ou se ele vai fazer da mesma maneira que ontem, que por volta das 10 horas da manhã ele seguiu para o Palácio do Planalto, onde teve várias reuniões. O silêncio continua, como a gente veio bem dizendo, né? E dessa maneira o Bolsonaro já é o candidato derrotado que demorou mais tempo, que está demorando mais tempo para reconhecer esse resultado final das eleições. Ontem, entre os integrantes aí da família do presidente, o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, ele se manifestou sobre o pleito eleitoral pela internet, pelas redes sociais. Ele agradeceu os apoiadores pelo patriotismo, pelas orações e também pelo trabalho que deram ao atual presidente a maior votação pessoal e que os seguidores deveriam erguer a cabeça e não desistir do Brasil. Ontem pela manhã o Flávio esteve no Palácio da Alvorada, como a gente acompanhou. Também estiveram lá o Major Cid, que é o ajudante de ordens da presidência, e também o vice na chapa, o general Braga Neto. Depois, já no Palácio do Planalto, o Bolsonaro teve uma reunião com o Ricardo Barros, que é deputado, líder do governo na Câmara, e também com o senador eleito Magno Malta. No meio da tarde, vários encontros foram feitos também, mas silêncio total ainda com a imprensa, entre eles com o general Paulo Sérgio Nogueira, que é o ministro da Defesa, e também com a senadora eleita aqui pelo Distrito Federal, a Damares Alves, além também do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, claro, a campanha petista já está se movimentando, os primeiros contatos para a transição já começaram, inclusive com a interlocução do ministro Ciro Nogueira. Aliás, quem tem se pronunciado bastante, né? Ao contrário do corpo ministerial e do próprio presidente, é a deputada federal e puxa-saco mor, Carla fica quietinha aí, Zambelli. Eita. Essa tem falado bastante, incentivando, inclusive, os caminhoneiros a manterem os bloqueios e abrirem outros. Por exemplo, a última mensagem dela, possivelmente antes de dormir, às 7 horas, foi a seguinte: Iluministro Moraes acha que tem o poder de decidir funções do executivo. Não tem. Ordens ilegais não se cumprem. Então eis aí, Carla Zambelli, que já havia defendido a existência de uma lei Zambelli para porte de armas 24 horas antes das eleições, agora diz que a lei não serve para ela e para os seus. Que ordens judiciais não se cumprem porque eles não acham bonito, porque eles não gostaram do resultado da eleição de domingo. O assessor de Carla Zambelli foi preso, depois foi solto, mas chegou a ser preso. Ele não fez nada muito diferente do que ela própria fez naquele domingo à tarde em uma das áreas mais movimentadas de São Paulo. Essa mulher ainda está solta, patrocinando um golpe de Estado contra o Brasil. Obrigado, Natália. Até mais, pessoal. Até. Bom, e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, agora mudando um pouquinho de assunto, se colocou à disposição da equipe de Lula para conduzir a transição de governo. João Pedro Melo. O processo da chamada transição de governo, que tem como principal objetivo minimizar a sensação de ruptura política e tornar o processo transparente, já foi iniciado na capital federal. Pela lei, o candidato eleito tem direito de constituir uma equipe com até 50 cargos especiais de transição, que terão acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do futuro executivo. O grupo será supervisionado por um coordenador, e o nome mais cotado para a função é do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a quem vai caber requisitar as informações dos órgãos e entidades da administração pública. Em um aceno do atual governo, o ministro da Casa
Casa Civil, Ciro Nogueira, ligou para Lula e se colocou à disposição para conversar sobre transição, já que caberá a Nogueira nomear quem participa desse processo. Bom, ainda ontem o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin falou por telefone com o atual vice, Hamilton Mourão, que também se colocou à disposição para ajudar na transição do governo, inclusive convidou Geraldo Alckmin para conhecer o Palácio do Jaburu, que é a residência oficial do vice-presidente. A partir de amanhã, Lula vai tirar alguns dias de descanso, vai viajar para a Bahia, onde teve uma das maiores votações proporcionais no segundo turno. Além de definir a equipe de transição, o presidente eleito está atento aos desafios que terá no Congresso com maioria de oposição. Somente na Câmara, dos 513 deputados, 99 são do PL, que é o partido de Bolsonaro. Somados os aliados do PP e republicanos, o número sobe para 187 parlamentares. Já a coligação do PT, que reúne ainda o PV, PCdoB, PSOL e Rede, conta com 120 deputados, podendo chegar a 140 se incluir o PDT. No Senado, Lula também deverá enfrentar resistência, porque dos 27 parlamentares recém-eleitos, 19 são aliados de Bolsonaro. No total, 81 senadores, 37 são de oposição e 16 são considerados neutros. Para conquistar aliados, o presidente eleito já disse que vai intensificar o diálogo e tentar uma aproximação dos partidos de centro para formar a base. E enviou emissários para negociar o encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Lula faz questão que essa reunião ocorra pessoalmente em Brasília ou em São Paulo. Ontem, Lula se encontrou com o uruguaio Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, e recebeu a primeira visita oficial de um presidente, o chefe de Estado da Argentina, Alberto Fernandes. Criticado por Jair Bolsonaro, o argentino busca uma reaproximação dos dois países no momento em que os vizinhos enfrentam uma profunda crise econômica. Agora já pudimos falar mais do futuro que do passado, de lo que temos que encarar para adelante. Com Lula compartimos uma mesma mirada sobre a necessidade de integração na América Latina, sobre a necessidade de que a democracia se consolide em todo o continente. Desde a eleição de Lula, líderes mundiais de esquerda, centro e direita têm enviado mensagens reconhecendo o resultado e a confiança no processo eleitoral brasileiro. O presidente da França, Emmanuel Macron, telefonou nesta segunda-feira para o petista. Boa tarde, presidente Macron. Bonjour, monsieur le président Macron. Bonjour, como ça va, presidente? Felicitações. Lula, como vai? Felicidades, parabéns, presidente. Estamos vivendo um dia muito feliz porque conseguimos resgatar a democracia. Nous vivons une journée très heureuse parce que nous avons pu récupérer la démocratie dans notre pays. Cara, é engraçado, né, esse diálogo. Conversa de maluco, né? É. Porque a gente sempre fica imaginando, né, como é que será que são essas conversas e tal? Assim. Ele não fala o idioma, é assim, um intérprete de cada lado, repetindo, inclusive, essa ênfase, né? Bom dia. Bom dia. O francês ainda a gente entende, né? A gente tem uma certa noção do que significa bonjour. Mas imagine um russo. Putin ligando, né? Exato, um turco. O Zelensky ligando. Não. Aliás, falando nisso, o chinês Xi Jinping, Vladimir Putin da Rússia, Volodymyr Zelensky da Ucrânia e o venezuelano Nicolás Maduro também cumprimentaram Lula. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, elogiou a organização das eleições no país e a Noruega anunciou que vai retomar a ajuda ao Brasil contra o desmatamento na Amazônia, com essa vitória de Lula. Os Estados Unidos foram rápidos para reconhecer a vitória do petista e, assim como no domingo, ontem, Joe Biden conversou com o colega eleito. A conversa durou cerca de 20 minutos e teve temas diversos como mudanças climáticas, insegurança alimentar, imigração e promoção da inclusão e também da democracia. Estamos montando uma equipe para se reunir e discutir o que podemos fazer juntos. Ele quer focar no meio ambiente, democracia e também salvar a Amazônia. Um dia após a eleição de Lula, mercado financeiro, o dólar fechou em baixa de 2,5%, valendo R$ 5,16, e a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,3%, apesar da queda nas ações de estatais, como Petrobras e Banco do Brasil. Os papéis da Petrobras caíram 8,4% e do Banco do Brasil 4,6%. Investidores ainda à espera dos nomes que vão compor a equipe econômica a partir de 2023. Um dos nomes cotados para o Ministério da Economia, do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, é visto como um nome equilibrado para o mercado. Ele, no entanto, afirma que ainda está em fase de conversas com Lula.
dependendo da evolução da situação, aí sim, se caso haja alguma coisa que evolua na direção aí da equipe do presidente Lula, aí eu vou considerar no momento certo, etc. Mas, evidentemente, tudo depende de uma decisão dele e de uma iniciativa da parte dele. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre todas as disputas estaduais, na verdade sobre o que disseram ontem já todos os governadores eleitos também, no Rio Grande do Sul, na Bahia, Espírito Santo, enfim, tem muito assunto ainda para a gente tratar, inclusive na programação local e, é claro, programação muito dedicada a acompanhar o relato dos nossos ouvintes que estão parados desde ontem nos bloqueios que são realizados em mais de 300 trechos de estradas aqui do país. Também daqui a pouco a gente vai falar sobre o preço dos combustíveis, né? Terceira semana consecutiva de alta. Alguns dos nossos ouvintes estão citando esse tema por aqui. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, bom dia, Sheila Magalhães, como é que vai, Carla Bigato, hein? Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, o Fluminense não tá fraco, não. Ontem o Fluminense foi a Fortaleza, ganhar lá difícil, ganhou de 1-0 do Ceará. E agora estão falando no Fernando Diniz na seleção brasileira. Tem chute pra tudo quanto é lado. Eu botaria o Abel Ferreira antes da Copa até, viu? Então 1-0 o Fluminense, parabéns, e hoje tem mais jogo. Então o Botafogo vai receber hoje o Cuiabá, 2-0 pro Botafogo. O Cuiabá fez uma boa campanha até, mas o Botafogo vai ganhar. E o São Paulo recebe o Atlético Mineiro, vai ser 1-0 pro Atlético Mineiro, vocês vão ver só. E o América, o Coelho lá em BH, capital mundial do Galo, recebe o Internacional e vai perder, Inter 2-0. E o Juventude, tadinho, que já caiu pra segunda divisão, olha, ele está numa situação complicada e recebe o Curitiba que precisa da vitória, porque pode cair ainda, hein? Mas o Juventude já foi o lanterna do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Goianiense, na quarta-feira, tô falando dos jogos todos aí da quarta-feira também, que eu quero adiantar os placares, entendeu? Atlético Goianiense 0, Santos 1, e o Avaí também amanhã, o Avaí em casa vai perder pro Red Bull Bragantino por 2-1. E temos um jogaço também, né? Rapaz, na quarta-feira, amanhã, o Flamengo jogando contra o Corinthians, 2 gigantes. Flamengo 2-1. Um abraço pra vocês, grande dia, bom dia e até amanhã.